Vamos demonstrar a utilização de parâmetros por referência na linguagem de programação C, transformando o algoritmo que realiza a troca do valor de duas variáveis entre si em uma função que recebe, através de parâmetros, as referências ou os endereços de memória das variáveis que serão trocadas. Então, vamos aqui copiar o algoritmo. Vamos colá-lo aqui e transformar isso em uma função. Então, a função não vai retornar valor, void. Ela se chama swap e vai receber dois parâmetros por referência. Parâmetro x e parâmetro y. Então, essa indicação no cabeçalho da função, junto da declaração dos parâmetros, indica que a variável ou o parâmetro x vai receber o endereço de um valor inteiro. E esse endereço vai ser o endereço da variável a, como a gente vai demonstrar aqui na função main. Ao chamar o procedimento ou a função swap, vamos passar o endereço da variável a e o endereço da variável b. Vejam que essa forma é a mesma utilizada para indicar o endereço da variável em um comando de entrada. O endereço, a entrada de dados será colocada no endereço da variável a, nesse primeiro comando de entrada, scanf, e aqui nesse segundo comando de entrada, a entrada de dados será armazenada no endereço da variável b. Então, na passagem por referência, na chamada da função, passa-se o endereço das variáveis da função ou do módulo chamador. Então, o endereço da variável a e o endereço da variável b. E na função, respectivamente, os parâmetros x e y receberão esses endereços. Então, essa é a sintaxe para indicar uma passagem de parâmetro por referência. Usa-se ponteiro. Então, o parâmetro x receberá o endereço de um valor inteiro, que é o endereço da variável a. O y recebe o endereço de um valor inteiro, que é o endereço da variável b. Então, aqui dentro, vamos precisar declarar a variável aux, porque é uma variável local da função swap, portanto, não precisaremos dela aqui no main. E essas atribuições, vejam, a variável aux, o processo de troca de valores, a variável aux salva o valor da variável a, inicia-se o processo de troca fazendo com que a variável a receba o valor da variável b, conclui-se o processo de troca fazendo com que a variável b receba o valor da variável a que foi preservado ou salvo na variável aux. Só que a variável a e a variável b são as variáveis do módulo chamador, cujos endereços foram passados respectivamente para os parâmetros x e y. Então, para que eu possa fazer referência à variável a, eu tenho que colocar aqui asterisco x. Então, onde tem a variável a, eu coloco o asterisco x. Então, vejo que na passagem por referência, as variáveis a e b da função main compartilham os seus endereços de memória com os parâmetros x e y do módulo chamado, a função swap. Então, na realidade, x representa a variável a e y representa a variável b. Então, asterisco x é o conteúdo que será armazenado, que está armazenado no parâmetro x, que é o endereço da variável a. Então, asterisco x corresponde à variável a e asterisco y corresponde à variável b. E o processo, portanto, está concluído. Então, vamos executar e testar esse código-fonte. Tem uma entrada de dados para o valor da variável a, uma segunda entrada de dados para o valor da variável b, a troca dos valores entre si, e ao mostrar os resultados, a gente vai perceber que os valores das variáveis a e b foram trocados entre si. Executando o código, então vamos supor lá que o valor da variável a é 1, o valor da variável b é 2, e na hora de mostrar,
A agora é 2, B é 1. Então, vejo como que o processo acontece. Aqui, vejo que na chamada, iremos passar o endereço de A para o parâmetro x e o endereço de B para o parâmetro y, exatamente na chamada da função swap. Então, acontece isso. No endereço do parâmetro x está armazenado o endereço da variável A e no endereço do parâmetro y está armazenado o endereço de B. Chegando aqui, portanto, a variável aux vai receber asterisco x, que significa o endereço, o valor que está armazenado no endereço de x. No endereço de x está a variável A. Portanto, a variável aux vai receber o valor 1, o valor da variável A. Nessa segunda atribuição, asterisco x recebe asterisco y. Então, asterisco x é o endereço que está armazenado em x, que é a variável A. Aqui, o endereço que está armazenado no parâmetro y, que é a variável b. Ou seja, A recebe B. Então, A recebe o valor de B. Iniciando assim o processo de troca. A seguir, asterisco y significa o endereço que está armazenado no parâmetro y, que é a variável b. Portanto, a variável b recebe o valor da variável aux. O valor da variável aux preservou, salvou o valor inicial da variável a, portanto, b recebe 1, concluindo a troca dos valores das variáveis a e b entre si. Então, em termos gerais, a passagem de parâmetro por referência não são valores que são passados para a função, são referências, são endereços de memória. Passa-se o endereço da variável a e b. Quem recebe esses endereços são as variáveis parâmetros x e y. Para fazer referência ao endereço do parâmetro, usa-se essa sintaxe. Ponteiro x significa a variável a. Ponteiro y, que significa a variável b. Obrigado.